Normalmente, quando eu falo que trabalho com hipnose, acontecem duas coisas. Ou a pessoa fica muito curiosa, ou a pessoa fica com medo. Isso porque a gente lembra, né, de hipnose quando a gente pensa em coisas de televisão, de filme, tipo aquele filme Corra, gente que faz hipnose de palco, que faz a pessoa imitar galinha, comer uma cebola achando que é maçã, esse tipo de coisa que é a hipnose recreativa e não a hipnose terapêutica, que é a que eu faço. Primeira coisa que eu gosto de deixar muito claro sobre a hipnose. A hipnose, ela é um método, né? Então ela é uma ferramenta que a gente vai usar ali dentro da terapia. A hipnose não tem nada a ver com religião, com questões holísticas, com magia, com sonhos, né? A hipnose, ela é uma ferramenta, ela é inclusive algo totalmente natural do ser humano. Então eu quero dizer que todo ser humano entra em transe de forma induzida ou até mesmo de forma espontânea. Algumas pessoas entram de forma espontânea ali, né, em transe hipnótico várias vezes ao longo do dia. Eu vou falar mais sobre isso aqui no vídeo também. Então, a hipnose, além de não ser nada religiosa, não ser nada de magia, não ser nada de holística, ela também não é perder a consciência. Hipnose também não é dormir. Hipnose não é sobre perder o controle. Eu sei que a origem da palavra hipnose vem do grego, né, de sono, porque quando se descobriu o fenômeno da hipnose, acreditava-se sim que as pessoas dormiam, né, enquanto elas estavam em transe. Mais para frente, quando perceberam que não, a pessoa não dorme, ela entra num estado de transe, o transe e o dormir são completamente diferentes, já estava ali com o nome e ele permaneceu. Mas você não dorme durante o transe hipnótico e você em nenhum momento perde a consciência. Pensa pela lógica, você acha que se eu fosse capaz de ter esse poder tão grande de fazer alguém perder a consciência, fazer tudo o que eu quero, eu ia ser terapeuta, eu ia ser psicólogo, eu ia ser a rainha desse mundo. Então eu vou explicar para você o que é a hipnose, ali como se você tivesse uns 8, 10 anos, para que todo mundo possa entender. Pensa que a gente tem a nossa mente. Dentro da nossa mente a gente tem uma parte consciente e tem uma parte inconsciente. O nosso consciente, ele é responsável por dizer para nós se alguma coisa é real ou não. Então, por exemplo, esse mouse, ele é real? Ele é real, né? Como que eu sei que ele é real? Porque eu posso tocar, né? Eu posso sentir o cheiro, posso sentir o sabor, né? Ele faz barulho, né? Quando eu balanço. Então, os nossos sentidos, né? Olfato, tato, paladar, audição, mostram para a nossa mente que alguma coisa é ou não é real. Se eu, por exemplo, falar para você que tem uma pessoa aqui, né, e você não está vendo, você não está sentindo, você não está ouvindo essa pessoa, você não vai acreditar que tem alguém aqui, porque ela não será real para você. Quando a gente passa para o nosso inconsciente, a gente trabalha com duas coisas: imaginação e lembranças. E essas coisas que ela tem em comum, acho que eu já falei isso em outros vídeos, elas são infinitas, então eu posso imaginar e até mesmo criar o que eu quiser na minha mente. Se eu falar para você imaginar agora um elefante rosa com asas azuis chupando um pirulito, você vai fazer essa imagem na sua mente. Então ela é completamente capaz, né, nossa mente consciente, de criar o que a gente quer. O que é, por exemplo, a ansiedade? A ansiedade é quando eu tenho medo do futuro e crio vários cenários, né, de uma forma inconsciente ali e fico com medo. Quando a gente pensa em hipnose, a gente induz a pessoa a vir aqui para essa parte inconsciente da mente, onde a gente vai trabalhar com lembranças e vai trabalhar com cenários ali fictícios que ela vai montar, que já é o que a gente faz de uma forma não em transe na terapia convencional. Então, quando eu penso ali na ressignificação, né, dar um outro significado para alguma coisa que eu passei na terapia, eu vou trabalhar o que? Uma imaginação, eu vou trabalhar minhas memórias, vou ressignificar isso. Na hipnose eu também farei dessa forma, ela é uma ferramenta, lembra? De que forma ela vai me ajudar ali na parte terapêutica? Eu vou entrar ali, né, no transe hipnótico com o meu paciente e ele vai ficar mais aberto a sugestões, não minhas, não uma sugestão de controle, mas uma sugestão dele mesmo, de poder criar, de poder imaginar novos cenários. E então a ressignificação ela é muito mais rápida. A hipnose ela é um catalisador, não vamos dizer aí que ela vai deixar 3, 4, 6 vezes mais rápido um processo terapêutico
que não seria tão rápido sem usar a hipnose. Vale lembrar, como eu falei no início, que a hipnose ela vai ter ali, né, duas vertentes. Ela vai ter uma hipnose recreativa, que eu particularmente acho muito legal. Eu sempre fui muito ruim de fazer hipnose recreativa, né, que é a pessoa achar que está segurando um bebezinho, mas na verdade está segurando um mouse, né, de achar que está vendo ali na frente dela um ator que ela gosta muito, vai comer ali um morango e vai achar que é uma cebola, enfim, é uma hipnose muito legal. E a gente também pode usar a hipnose ali de uma forma terapêutica, que é a que eu estou explicando aqui no vídeo. E as duas têm as suas belezas e cada uma serve para diversas coisas. Dentro da hipnose a gente também vai ter várias linhas. Então a gente vai ter uma hipnose, por exemplo, ericksoniana, que é uma hipnose onde a gente fala mais. A gente dentro da hipnose pode ter uma hipnose com metáforas, a gente vai ter a hipnose de regressão. Cada terapeuta vai trabalhar aí uma série de ferramentas mesmo dentro da hipnose, que também é uma ferramenta. Eu tenho várias táticas ali para colocar a pessoa em transe. Eu posso colocar a pessoa em transe só falando, eu posso colocar a pessoa em transe, né, com um toque ali no ombro. Existem várias maneiras. Eu trabalho de maneira online, 100% online. Então, obviamente, eu coloco a pessoa em transe sempre falando. Outra coisa, eu falando, né? Outra coisa, a gente não precisa estar apenas relaxado para entrar em transe. Tá? Entrar em transe por relaxamento, obviamente, é muito mais gostoso, mas não é a única opção. Então, eu não consigo relaxar. Será que eu vou conseguir entrar em transe? Vai também. Só que relaxando é muito melhor, mas existem outras possibilidades. E é aí que entra aquilo que eu falei, que a gente pode entrar em transe de formas espontâneas ao longo do dia. Então, por exemplo, uma pessoa que viu um filme e chorou. Ela não chorou só porque ela é uma pessoa empática, ela chorou porque ela entrou em transe. Se eu estiver do lado dela, cutucando ela durante o filme, ela não entra em transe. O que é o transe? Lembra? A gente sai ali de apenas os sentidos, vão dizer pra gente o que é real e o que não é, vem pra nossa parte inconsciente, onde a gente trabalha com imaginação, com memórias, e ali ela acreditou em algum momento que aquele filme era real. E olha que interessante, por mais que você tenha acreditado que aquele filme era real inconscientemente, por pequenos segundos que te fizeram chorar, você sabe que não era. Por quê? Quando eu venho para o inconsciente, a minha mente consciente não simplesmente desaparece, ela ainda está ali. A sua mente sempre vai te proteger. E é por isso que quando a gente quer trabalhar algumas coisas, ela simplesmente não permite, porque ela quer proteger você. E a gente tem barreiras que de fato nos fazem proteger ali, né, de nossas ações, e são muito importantes. A gente respeita essas barreiras na hipnose. Então, por mais que quando eu entro em transe eu fico mais aberto a sugestões, eu crio mais coisas, eu sei que aquilo não é real. Então eu não tenho como fazer, por exemplo, você entrar em transe, você vai pegar ali uma hipnose recreativa, que seja achar que o mouse é o seu gatinho, mas no fundo, no consciente, você sabe que ele não é. E isso também só dura enquanto eu estou em transe, quando a gente pensa na hipnose recreativa, quando a gente vai para a hipnose terapêutica, para que uma sugestão, para que uma ressignificação ela dure, obviamente ela vai ser processada para o consciente. Na hora que você volta ali do transe, você vai refletir sobre isso. E é por isso também que eu peço para meus pacientes uma semana de um intervalo entre uma hipnose e outra, uma consulta e outra, porque é o tempo em que ele vai processar tudo aquilo que ele ressignificou, que ele vai pensar o que faz sentido, que a gente vai verificar o que as barreiras ali, né, da mente dele protegeram ou não protegeram. Num exemplo prático aqui, na minha terapia, que é muito voltada para comportamento alimentar, embora eu não trabalhe só com isso, porque quando a gente pensa em comportamento alimentar, a gente avalia a vida da pessoa como um todo. Se você já viu algum outro vídeo meu, você vai entender o que eu estou falando. Então, eu consigo e sei trabalhar com vários aspectos, com burnout, com ansiedade, com família, com autoestima, porque tudo isso faz parte do comportamento alimentar, que nada mais é do que o comportamento normal do ser humano, porque nós nos alimentamos, então o comportamento alimentar engloba assim toda a vida. Então, um exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que come porque está ansiosa. Inclusive eu gosto muito dessa palavra, porque toda vez que a gente quer falar ali que está comendo alguma coisa, né, a gente sempre fala que é por ansiedade, e nem sempre é, né? A letra de spoiler nem sempre é, muita gente descobre isso na terapia. Mas vamos supor que essa pessoa de fato come por ansiedade, ela está com medo ali de alguma coisa, ela sempre fica ali pensando nisso, e por uma forma de aliviar isso, ela come, né? Então o ato de comer, ele entra ali como uma compensação para relaxar ela dessa ansiedade. O que a gente vai fazer na hipnose? A gente vai lá, né, vai no nosso inconsciente entender em que momento do passado começou essa ansiedade. Então vamos supor que ela foi
traída pelo marido, que ela achava que era apaixonado por ela, e ela começou a ter muita ansiedade ali. Ela descobriu que quando ela comia, né, doce principalmente, ela relaxava. Então a forma que ela encontrou, né, o mecanismo de defesa que a mente dela encontrou para lidar com isso foi comendo doce. E aí agora toda vez que ela tem ali um gatilho com o novo relacionamento dela, que ela acha que ela vai ser traída, ela tem aquela ansiedade e come, às vezes é até inconsciente. Ela, por exemplo, vê o marido no celular, já sente aquela ansiedade, e não é porque ela pensa, conscientemente, né, ele está conversando com alguém, logo ele vai me trair. Não, às vezes é inconsciente, ela viu, nem sabe por quê, e fica ansiosa. Então o transe me ajudou a ir lá naquela primeira memória que desencadeou esse processo ali, né, de hábito, de ansiedade, comer. Ansiedade, comer. Apenas um exemplo, existem vários, mas o que você precisa entender, né, basicamente, que da hipnose dentro da terapia, a gente vai trabalhar questões do passado, porque elas, obviamente, estão repercutindo ali no futuro, embora nem tudo esteja no passado, né, mas muita coisa sim, e a gente também vai trabalhar no futuro. Então, pessoas, por exemplo, que ficam ali pensando muito no futuro, também estão muito ansiosas, a gente pode, com base na imaginação, certo? Trabalhar para que essa imaginação vá por um lado positivo. Afinal de contas, se você imagina algo negativo, você também pode imaginar algo positivo. Talvez não agora, né? Pensa em algo positivo quando você está super nervosa, mas durante o transe isso é super possível. Vale aqui ressaltar o maior mito da hipnose, que é: e se eu não voltar? Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo faz ali para mim em algum momento. E a verdade é que você não vai voltar, porque você nunca nem vai. Quando a gente faz um transe, né, hipnótico na pessoa, ela não vai para lugar nenhum. Embora eu esteja aqui trabalhando no inconsciente, lembra? O meu consciente está aqui, eu não apago o meu consciente está lá. A hipnose não é uma anestesia, né, que a gente apaga simplesmente ali a pessoa. Não, ela vai entrando em transe, e mais uma vez, a sua mente ela sempre vai te proteger. Então, até mesmo para entrar num transe, o transe tem vários níveis, um nível mais superficial, mais mediano, mais profundo, onde algumas pessoas conseguem até realizar cirurgias, né? A gente, para chegar até lá, a pessoa tem que permitir que isso aconteça. E a nossa mente é tão interessante que, se você, por exemplo, estiver fazendo uma hipnose e alguém bater ali na porta, você sai do transe, porque você sabe que você precisa ali atender a porta, porque alguém está te chamando. Se tiver alguém na sua casa, por exemplo, um filho pequeno, você escutar os passos dele, você já sai da hipnose, porque a sua mente sabe que você precisa estar atenta a isso. Então, uma das principais coisas da hipnose online, né, que eu faço, é o quê? Que você esteja sozinha, de preferência completamente sozinha na casa, não só no cômodo, porque quando você está em transe, todos os seus sentidos se amplificam. Olha que interessante, o seu sentido, que é a parte consciente, fica amplificado. Você escuta melhor, você sente melhor as coisas ao seu redor. Então, quem não está sozinho, muitas vezes fica preocupado ali com o que está acontecendo ao redor. Então, a gente não vai para lugar nenhum, a gente permanece aqui e permanece consciente de tudo que está acontecendo o tempo todo. E por que eu gosto tanto da hipnose, né? Embora eu seja psicóloga, eu comecei a minha carreira como, né, hipnoterapeuta, e nunca mais larguei a hipnose. Então, fiz toda uma faculdade de psicologia. Eu tenho 3 pós-graduações também, né, depois que eu fiz a psicologia, e ainda assim eu prefiro trabalhar com a hipnose. Inclusive, a minha especialidade, uma delas, né, que é a terapia dos esquemas, ela trabalha com a hipnose também, né? Quando a gente pensa nas ressignificações que ela faz, elas são feitas com hipnose, ou imaginação guiada, como algumas pessoas falam, meditação guiada, tudo isso é um transe hipnótico, tá? Quando você vê um vídeo assim, meditação guiada, imaginação guiada, tudo isso, quando eu fecho os olhos, quando eu começo a imaginar, quando eu vou vindo aqui para o meu inconsciente, o nome disso é transe hipnótico, tá? Embora a gente tenha outros nomes comerciais para eles. E por que então que eu fiz, né, tantas especializações e tudo, e continuo voltando para a hipnose? Primeiro, porque a hipnose é uma ferramenta, como eu falei ali no início. Se ela é uma ferramenta, eu posso usar ela em qualquer abordagem dentro da psicologia, certo? E a hipnose catalisa o meu processo. Quando a gente pensa em trauma, eu não conheço nada melhor do que a hipnose. Inclusive, algumas terapias, né, que têm outros nomes, elas usam a hipnose também para tratar trauma. Então, quando a gente pensa em trauma, ela é imbatível, porque a hipnose é capaz de voltar muito facilmente ali
para as memórias nucleares, as memórias que geraram esses traumas. Eu tenho um outro vídeo falando sobre como a hipnose trabalha em casos ali de trauma. Vou deixar ele aqui na descrição para se você tiver interesse em entender como ela trabalha de uma maneira mais específica, sem permitir que a pessoa sofra. Então, por isso que a hipnose para mim ela é imbatível, porque eu posso fazer tudo isso sem que a pessoa sofra, de uma forma muito mais rápida e muito prazerosa. Por mais que a gente entre em transe e chore, né, muitas vezes tem ali catarses, ela é sempre prazerosa. Eu lembro que uma vez, fazendo uma demonstração de hipnose, né, para uma colega minha, chamei uma outra amiga minha, né, expliquei para ela, fiz uma hipnose nela, onde ela teve uma catarse, ela chorou, chorou, chorou. Minha amiga que estava olhando, que estava aprendendo hipnose, ficou chocada, porque quando a minha amiga paciente, né, saiu do transe, ela falou, nossa, foi a melhor coisa da minha vida. E a minha amiga que queria aprender hipnose ficou, meu Deus, como, né? Ela chorou 1 hora, como que isso foi a melhor coisa da vida? Porque por mais que a gente às vezes chore tudo, a sensação que a gente tem é muito prazerosa. A hipnose alivia muito e ela é realmente muito gostosa. Sabe quando você acorda depois de ter dormido ali umas 10 horas seguidas e tá muito bem, muito energizado, muito disposta? É essa sensação que na grande maioria das vezes ela traz. Se você assistiu até aqui e ainda não me segue e não me deixou um like, por favor, faça essas 2 coisas que me ajudam muito. E se você tem interesse em fazer um transe hipnótico, seja por prazer, seja por terapia, fica aqui o meu convite para que você entre em contato comigo e descubra as maravilhas que a hipnose pode fazer por você.